Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nessa Telosoft. Meu nome é Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos aprender como criar um sistema em que um GameObject segue um caminho pré-definido via scripting. Então a gente vai criar um GameObject Parent, dentro dele a gente vai criar vários filhos e ajustar esse filho em umas determinadas posições para que um GameObject ele possa seguir essas posições. É um sistema manual e bem simples de ser executado. Em alguns casos, a gente pode aplicar o NavMesh como um sistema de inteligência artificial da própria Unity. E aí fica um pouco mais fácil, porém eu não recomendo que a gente utilize o NavMesh para a gente fazer coisas desse tipo, que a gente já sabe qual que é o caminho, a gente sabe que não vai ter nenhum obstáculo, então fica mais leve para a aplicação, não tem que ficar processando o Navigation, né? A gente faz o Baked do Navigation Mesh e ele calcula ali uma vez só e depois os nossos sistemas, nossos GameObjects que vai ter a IA, ele vai seguir qual que é o melhor caminho. Se, por exemplo, tem um pântano e uma ponte, o pântano é mais denso de ser passado, a ponte é mais leve, mais fácil, então vamos pela ponte. A ponte está obstruída, então vamos pelo pântano. O NavMesh ele tem esse benefício, porém nós não vamos usar ele aqui hoje, embora já tenha vídeo falando dele aqui no canal, beleza? A ideia, então, para a gente recapitular é construir um sistema em que nosso GameObject siga um caminho pré-definido. Isso é muito usado, por exemplo, em jogos de Tower Defense, na qual nós não temos obstáculos e todo o caminho já é pré-definido assim que a cena é carregada. Nosso script é bem simples, então sem muita enrolação, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar claro o seu comentário ao término do vídeo dizendo o que você achou dessa aula e também sugestão para próximas aulas. Então, bora lá para o computador. E aí, estamos no computador, então bora lá para nossa Unity, beleza? Seguinte, estou com um projeto novo aqui rodando a versão 2020.3.14 Final 1. Essa aqui é a versão LTS, a versão que eu estou utilizando, bem? Galera, eu fiz alguns testes aqui, então é um projetinho recente, sem muitas coisas, né? Então até posso deletar esses caras aqui, beleza? E agora sim eu tenho um projeto limpo. O que a gente vai fazer? Vamos entender o que nós vamos fazer primeiro, tá bom? Então, como eu expliquei há pouco, a gente vai ter o ponto A, o ponto B, o ponto C e assim por diante, vários pontos, e o nosso GameObject vai sempre procurar por esses pontos. Então, cada um desses pontos, ele tem por referência qual é o próximo, né? O último ele não tem o próximo, então ele não coloca ninguém e o nosso GameObject vai deixar de andar quando ele chegar aqui. Então, o ponto A, assim que eu passo por ele, já fala, o ponto B é ali. E a gente sempre vai colocar o player para frente, transform.translate Z. Só vai. E aí, com base em cada ponto desse, a gente ajusta ali o quaterno.lookat ou um transform lookat, né? Para que ele olhe certinho. Então, vai para frente e ele vai ficar olhando para onde realmente importa. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então, galera, eu vou vir aqui, eu vou criar alguns planes, tá bom? Ou melhor, pode ser um quad, porque o plane tem muitas vértices, né? Ou muitos vértices. Vamos colocar para você entender, vai pegar um pouquinho mais de tempo aqui, mas é interessante que vocês saibam a diferença entre um plane e um quad, tá bom? Então a gente tem aqui um plane, eu vou colocar aqui um scale de 5 por 5 e Z não tem nada, então fica 1, tá bom? Eu vou colocar aqui em x menos 90, ou melhor, 90 positivo, para a gente ver a diferença entre um quad e entre um quad e um plane. Primeiro que a gente já nota o tamanho, mas até aí tudo bem, né? Então a gente tem um plane aqui de escala 1 por 1 e um quad de escala 5 por 5. Qual que é a principal diferença, professor, entre um plane e um quad, né? Galera, olha só, se eu vier aqui em Shaded Wireframe, eu acho que essa representatividade já dispensa qualquer comentário. Eu vou colocar aqui o Wireframe Shaded, fica mais fácil. Então, olha só a quantidade de vértices que a gente tem num plane e olha a quantidade de vértices que a gente tem num quad. Então, tem duas triangulações, enquanto aqui a gente tem várias divisões com duas triangulações cada uma delas. Então, o quad, por padrão, ele é mais leve do que um plane. Meu Deus, professor, eu tenho que deixar de usar o plane porque meu jogo vai ficar lento? Não, para isso você vai usar o profile e vai saber quando usar um, quando usar outro, né? Por mínimo que seja, a performance deve ser levada em consideração, tá? E vou colocar também aqui um cube, só para a gente ver como que tá o nosso tamanho da nossa cena aqui, né? Então eu tenho
um quad aqui em cima, vou colocar 0, 0 e 0, beleza? E eu tenho um cubo aqui, ó. Então, para mim, eu acho que o tamanho do meu quad está legal, porque meu cubo cabe exatamente ali dentro, tá bom? Vamos lá, galera, ó. Então, eu tenho esse quad e eu vou criar aqui um empty só para a gente organizar, tá bom? Eu vou chamar ele de path, tá? Path. Não tem nada, vou zerar como eu gosto de fazer de costume e vou jogar esses meu quad aqui dentro, tá? E eu vou chamar ele de path-m-01, tá? Ou melhor, path-m, tá? Underline, na verdade. Então, path, m de mesh, tá? Então, aqui não tem nada. Posso até colocar tracinho e de empty, tá bom? E um mzinho. Uma convenção só pra gente entender o que tá rolando aqui, beleza? E eu vou duplicar isso daqui. Então, Ctrl D, tá? E eu vou sair duplicando e montando o meu caminho, tá bom, pessoal? Vou fazer isso daqui, ó, Ctrl D, jogo para cá, seguro a tecla V, clico e arrasto para cima do meu outro vértice, beleza? Vou fazer isso aqui e já eu volto. Beleza, montei aqui então o meu caminho. E olha só que tem umas curiosidades aqui, né? Esse Tzinho aqui no final é só para dar um tchan, tá? Não vou colocar nada aqui, mas perceba que a gente tem um caminho a ser percorrido e não é uma reta. A ideia desse tutorial é a gente mostrar um caminho mesmo. Uma reta seria fácil a gente fazer e provavelmente não teria problema algum. Então eu quero simular que realmente nós temos um caminho complexo a percorrer e é em cima disso que a gente vai trabalhar, beleza? Então, feito aqui o meu path, ó, a gente tem ele aqui, vou até travar, ó, vou clicar aqui nessa mãozinha, eu não seleciono mais eles por engano, tá? Aqui em Assets, botão direito, Create Folder, Material, beleza? E então a gente vai criar aqui um material, beleza? Botão direito, eu vou chamar de Red. É a cor que eu quero colocar, tá? Ou melhor, posso colocar um Orange ou Fluor Color. Porque a gente pode trocar de cor, né? Red, colocar um nome Red e colocar um verde vai ficar estranho, né? Vamos pegar aqui uma cor qualquer, vamos pegar um laranja, uma cor mais ou menos assim, tá? Eu vou diminuir aqui um pouco o smoothness, não quero que ela emite brilho, na verdade não emite brilho, não quero que ela brilhe, né? E eu vou selecionar todos esses caras aqui, ó. Clico no primeiro, clico no último e arrasto meu material para cá. Beleza? Tá feito, tá? A gente pode até trocar de cor aqui, ver uma corzinha que fica legal, né? Um amarelo, um verde, talvez fique interessante. A gente pegar uma cor bastante contraste. Eu acho que esse amarelo aqui ficou legal. Eu gostei. Vai ficar amarelo. E olha só, galera. Travei aqui então. E eu preciso definir quais são os caminhos. A gente tem as meshes aqui, mas eu preciso saber quais são os pontos que eu realmente vou olhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um pacote com o caminho, tá bom? Então, path, a gente tem um empty e aqui a gente tem as meshes. Eu vou criar um empty aqui dentro para ficar mais organizado e chamar de path meshes, beleza? Tá zerado já e eu jogo toda essa tranqueirada aqui para dentro, beleza? Então a gente tem os path mesh aqui. Dentro do path eu vou criar um outro que eu vou chamar de path triggers, tá bom? Path triggers. A gente vai entender o que é triggers, tá? E aqui dentro eu vou criar um empty chamado de path tracinho t tracinho, né? De underline. Esse underline é só para ele colocar aqui underline 3, 4, 5 para não ficar juntinho ali, tá? Eu quero dar um espaçamento. Beleza? Então, path tracinho T. E olha só, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse path T, que é um empty, tá? A única coisa importante aqui, antes de eu continuar, é que a gente tem que ter um parent vazio e esses T, que são esses scripts que a gente vai criar, eles têm que estar dentro de um parent. A regra é essa, tá? Eu acabei agrupando aqui para ficar tudo num arquivo só, né? Num empty só, e fica fácil a gente gerenciar e não ter uma hierarquia gigante, tá bom? Mas fica a seu critério. O importante é que a gente tem que ter um parent e os filhos ali dentro, beleza? Então, aqui em Add Component, a gente vai usar aqui um Sphere Collider, tá? Uma colisão do tipo esfera, beleza? A gente vai subir isso daqui um pouquinho, legal. E galera, olha só, eu vou marcar essa opção Trigger, que quer dizer o seguinte, ó, Unity, você continua detectando qualquer física, mas você não barra, né? Então, se meu empty, meu cubo bater aqui dentro, ele não vai passar, ele não vai deixar ele entrar. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então, eu vou diminuir aqui, não está no Maximize ou na Play, vou dar um Play aqui, e vamos ver o que vai acontecer quando eu arrastar meu cubo para lá, ó. Então, eu vou jogar meu cubo para cá, deixa eu só ver onde que está meu PFE,
exatamente aqui dentro, não está trigger, e deixa só eu pegar esse meu cubo aqui. Se eu tentar passar aqui, como eu estou no modo de inspeção aqui, não é natural, né? Ele vai acabar deixando, né? Ele está dentro. Enfim, tem dois corpos rígidos, eles não vão passar um por dentro do outro, tá? Acho que se eu colocar um rigid body aqui, talvez ele comece a reclamar um pouquinho. Um rigid body, ok. Deixa eu tentar, olha só, não vai passar, ó, tá bem? Não vai deixar, ó. Passou porque eu estou forçando, né? Quando dois corpos colidem muito rápido, a Unity ou qualquer engine deixa de computar. Mas se eu vier aqui e marcar um trigger, meu cubo passa ali dentro, ó. Então não tem mais esse atrito, não tem mais essa barreira, beleza? Então esse é o rolê, tá bem? Eu vou deixar isso aqui como trigger então, e a gente vai criar aqui uma pastinha de script, beleza? Eu vou chamar de scripts, e eu vou chamar aqui de path, ou melhor, uma outra pasta de path, beleza? De caminho. E aqui eu vou chamar de, deixa eu pensar num nome legal. Vou chamar de static path, ou path static. Ele não vai mudar, ele vai ficar exatamente ali, beleza? Um double clique para a gente abrir aqui no Visual Studio. Beleza, eu vou então aqui fazer uma organização. Eu vou tirar esses usings daqui e limpar os meus comentários. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar aquele collider, então private sphere collider, vou chamar ele de collider, apenas isso, beleza? E eu vou ter aqui também, ele está falando que esse nome já existe ou que não é usado. O membro private path não é usado, legal. E a gente vai ter também aqui, galera, um public color sphere color, tá bom? O que a gente vai fazer, galera? A gente vai construir um componente visual que a gente vai conseguir ver, a gente vai bater o olho e a gente vai ver cada um desses caras, né? Então, por exemplo, eu tenho esse path aqui T, esse primeiro, eu sei que ele está aqui, mas eu só sei que ele está aqui porque eu cliquei nele. Eu quero desenhar essa esfera que a gente está vendo aqui, ó. Então, tem uma, Ctrl D, eu tenho outra aqui, ó, beleza? Então, eu tenho que selecionar elas para ver. Isso aqui, pra gente... é muito ruim, eu preciso ter visualmente todas as informações para que não fique inspecionando, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu quero que a gente pegue o nosso collider, nosso sphere collider, só quero pegar o range dele, o raio dele, que é esse cara aqui, tá? A única coisa que me interessa é esse radius aqui, tá bom? Então, eu quero pegar ele e eu quero definir uma cor para esse collider, tá? E para isso, a gente vai usar aqui um private void on gizmo, gizmos draw, esse aqui, gizmos on draw gizmos, na verdade, eu não estava escrevendo errado, beleza? O private aqui é só de praxe, tá? By default já é, mas eu gosto de colocar. A primeira coisa que a gente vai fazer é gizmos, tá? Gizmos, meu Deus, escrevendo errado, ponto color, vai receber aquele nosso sphere color, legal. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter aqui então gizmos.draw, e a gente tem duas coisas aqui, ó. A gente tem o draw war sphere, a gente tem o sphere e eu quero o war, que é o arame, que seria só o wireframe, né? Que seria apenas essa moldura, apenas as linhas desse meu carinha, né? Deixa eu dar um F aqui para aproximar e expandir aqui, né? Então, isso daqui é um wireframe, a gente não consegue ver a parte completa dele, tá bom? E aqui vamos ver o que ele espera como parâmetro. Então, o primeiro parâmetro que ele espera aqui é o vector3.center, então, transform.position, e ele espera também aqui um outro parâmetro que é o radius, qual que é o raio que você quer. Então, eu vou pegar o meu collider.radius, tá bom? E a gente pega o comprimento desse cara. Aqui ele está falando que já existe esse nome collider, né? Então eu poderia trocar ou eu poderia colocar um new aqui, tá? E aí uma nova instância de sphere collider e agora sim aquela marcação saía, beleza? Eu vou voltar para cá, galera, e vamos fazer o seguinte, ó. Aqui então nesse path T eu vou jogar ele para cá, tá bem? E ele já deu um erro aqui para mim, ó. Ele falou, ó, uma referência de objeto não foi definida. A gente vai chegar lá, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Mas primeiro eu quero colocar uma cor aqui, ó. Quero definir um vermelho aqui talvez, tá?
E vamos ver aqui, ó, tá dando algum erro no meu script. Deixa eu só ver aqui onde está dando esse erro. Legal, o problema é que eu não defini quem é esse collider. Então, para isso, ó, aqui no método start, a gente vai colocar o getComponent. A gente especifica o generic, qual que é o tipo desse componente que a gente quer, né? E a gente tem acesso ao componente do nosso próprio GameObject. E voltando para cá agora, eu creio que esse erro vai sumir e nossa esfera vai aparecer. Não apareceu. Deixa eu só voltar aqui de novo, que isso está estranho já, galera. Galera, fiz alguns testes aqui então, e basicamente o que eu fiz, ó. Eu transformei isso como público, porque o starter só ia pegar em tempo de execução, tá? Então aqui ele não estava conseguindo entender o que era esse collider, porque ele não existia no momento de instância. Então aqui no public, aqui eu tirei o private, coloquei public e defini o sphere aqui, tá? Para devolver o meu new aqui, para a gente entender. E olha só, então a gente tem um public new sphere collider aqui, tá? O new só para tirar aquele riscado de baixo. Eu tirei daqui então o getComponent, tá? Porque ele não vai funcionar, porque ele dependeria do start, né? E olha só, então agora a gente vê que não está aparecendo mais nenhum erro. Porém, a gente pode vir aqui selecionar nossa cor e eu posso jogar para cá, ó. Tá bem? O alpha. E agora eu vejo esses raios ali, olha só. Mesmo sem eu selecionar absolutamente nada, os meus gizmos estão sendo desenhados, tá bom? Isso é muito importante, pessoal, para a gente conseguir entender, né? Onde os pontos estão, tá bem? Daria até para mostrar o nome dele aqui dentro, mas eu não vou fazer isso, né? Na verdade, a gente pode até usar uma tag aqui, ó. Beleza? A gente pode até colocar o nomezinho deles aqui através da tag. Então, você pode selecionar a cor que você quiser aí, tá? Eu vou deixar vermelho porque dá um contraste melhor para a gente trabalhar, bem? Então, basicamente, ó, a gente tem que pegar esse script aqui e passar para os outros, né? Então, é só você dar um Ctrl D aqui agora e a gente vai liberando aqui, né? A gente vai passando para os outros, né? Então, para a gente finalizar essa aula aqui, vamos desenhar todo o caminho aqui, ó. Então, mantendo a ordem, o primeiro, o segundo caminho, o terceiro caminho que o player vai fazer tá aqui, né? Ou que algum GameObject vai fazer está aqui. Vou vir até aqui em cima, ó, em top. Olha aí, terceiro, Ctrl D, quarto, quinto, sexto, deixar o sexto aqui, tá? Mais ou menos, não precisa estar retinho, ele vai pegar daqui e vai olhar para cá, sexto, sétimo, tá? E por fim aqui então o oitavo caminho, tá? Então percebe que a gente já tem traçado aqui todos esses caminhos. Inclusive a gente poderia usar o próprio Raycast, não? A gente poderia usar o Line Render para fazer uma linha para a gente, né? Para a gente conseguir desenhar isso daqui melhor. Até posso aumentar um pouquinho aqui os gizmos se você quiser, para poder visualizar melhor, tá? Eu vou deixar pequeno aqui, não aumentou muita coisa para mim dos gizmos, bom? E selecionando todos eles e aumentando aqui o radius, ó, perceba que os nossos gizmos também aumentam. Por isso que eu desenhei ali, por isso que eu quis pegar os gizmos, né, para a gente poder conseguir ver melhor onde está. Tem um certo cuidado, né? Então, se eu deixar isso aqui muito grande, assim, na hora que ele encontrar esse ponto aqui, ele já vai querer olhar para o próximo. Então, pode ser que ele passe por dentro desse vão aqui, tá? Então, a gente não vai deixar muito grande. A ideia é depois que a gente deixe bem pequenininho para que ele entre exatamente dentro do meio. Ou seja, para que quando ele esteja bem no ponto central que você quer, ele colida, detecte aquela colisão e vai para o próximo, tá bom? Então, galera, por essa aula é isso. Eu vou quebrar ela em duas, tá? Para não ficar muito maçante esse tutorial. E na próxima aula a gente vai codar para o nosso sistema de IA saber qual que é o próximo caminho, né? Para que cada ponto desses saiba quem é o próximo e o nosso observador ali consiga caminhar por essa trilha, beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.